Olá pessoal, aqui é o Ícaro e hoje nós resolveremos o exercício número 5 da lista 3. E esse exercício eu vou fazer ele inteiramente no MATLAB, por praticidade. Então, se vocês olharem bem ali na minha janela de script, eu até coloquei alguns passos, frações parciais, tudo em caractere mesmo, só para vocês acompanharem. Esse exercício ele é muito direto, ele é um exercício que faz você meio que deduzir o controlador deadbeat, então você vai construindo o controlador até no final você encontrar o controlador deadbeat meio que por acidente. Então vamos começar. O primeiro passo é transformar a função de transferência contínua para discreta. Eu fiz isso manualmente, porque se eu usar o comando do MATLAB, ele vai adicionar um segurador de ordem zero, e eu não quero esse segurador de ordem zero agora. Então aqui eu dividi em frações parciais, procurei na tabela de transformada Z. Lembrando que o meu tempo de amostragem é 0,1 segundo, então essa exponencial aqui, que na tabela é função do tempo de amostragem, aqui eu consigo calcular ela numericamente. No fim das contas, eu só coloquei o 10z em evidência e falei que ele está multiplicando essas duas frações. Se eu rodar esse comando no MATLAB, o MATLAB já escreve na forma de uma fração só para a gente. Então aqui eu vejo que eu tenho um zero nessa função transferência e dois polos. O primeiro passo é construir um controlador do tipo PI, tal que eu cancele o meu polo mais lento. O meu polo mais lento é o meu polo de menor magnitude, ou seja, esse polo aqui, 0,819. Eu fiz isso baseado naquela notação, naquela padronização que o professor comentou no exercício, mas que ela está muito melhor explicada na prática de laboratório número 1 desse semestre que o professor disponibilizou nas disciplinas. Então, se vocês forem lá, é a prática que trata sobre PID discreto. Lá ele fala um pouquinho mais sobre essa padronização aqui do PID. Basicamente, o que eu quero fazer? Eu quero cancelar só um polo. Então, eu vou colocar esse Q0, que é um ganho arbitrário, como sendo 1. Eu coloco o primeiro zero em 0,819, ou seja, o zero do meu controlador vai cancelar com o polo da minha função transferência. O segundo zero, eu não quero cancelar nada, então eu coloco ele no zero. E eu defino a minha função transferência do controlador como sendo essa daqui. Depois eu vou plotar a resposta ao degrau da minha malha fechada. Então, aqui do lado direito, vocês conseguem ver a resposta ao degrau da minha malha fechada. O sistema está com muita oscilação, muito sobressinal, está demorando muito para entrar em regime permanente. Mas esse é o nosso controlador PI com o ganho Q0 igual a 1. Tem como melhorar esse controlador? Tem. Eu posso variar o meu ganho Q0 e tentar achar uma resposta mais amortecida. Eu posso fazer isso diretamente no Sisotu. Eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu tenho o Sisotu aberto. O Sisotu ele é uma ferramenta do MATLAB que ela é bem geométrica, ela é bem visual e ela é muito prática para projeto de controlador, para tunagem de controlador. Porque o que acontece? Aqui, esses pontos rosados, esses quadrados rosas, é a localização atual dos meus polos. E esse aqui é o lugar das raízes. Se eu quero alterar o ganho dos meus polos, eu posso simplesmente clicar nesses pontinhos rosas e caminhar sobre o meu lugar das raízes. E aqui do lado direito, eu já vejo, como se fosse em tempo real, entre aspas, a resposta do meu sistema sendo plotada para mim. O que eu quero é cancelar o meu polo de malha aberta, então aqui o meu controlador, ele é um ganho qualquer, e o meu polo de malha aberta no numerador para poder cancelar. E eu quero achar um ganho que seja diferente de 1, tal que minha resposta fique um pouco mais amigável. Então, lembrando sobre as curvas de amortecimento constante, o amortecimento ele é maior conforme eu me aproximo aqui do eixo real. Só que aqui para esse lado esquerdo, o sistema também ele tem uma resposta muito abrupta, né? Então vamos tentar colocar esses polos aqui para o lado direito. Não só no lado direito, mas no lado direito bem próximo da reta real. Pronto, colocar um pouquinho mais próximo. Aqui. Esse continua sendo o meu controlador só com cancelamento de um polo, o polo mais lento, que é aquele 0.819, só que alterei o meu ganho Q0 de forma que obtenha uma resposta melhor. Agora o meu ganho, em vez de 1, ele está 0.0048.
dá um ganho muito menor do que 1. Por isso que a resposta ficou bem menos oscilante. Tá, agora o que eu quero fazer? Agora eu quero fazer um PID para poder cancelar os dois polos. Então, eu fiz aqui o controlador PID, eu mantive esse ganho como sendo 1. Falei que o primeiro zero do meu controlador é um polo, o 0.819. Falei que o outro zero vai ser o outro polo, 0.905. E, de novo, falei para o MATLAB calcular a minha função do controlador e criei uma malha fechada aqui para a gente analisar o feedback. Quando a gente vê a resposta no MATLAB com o PID e com o PI, a gente vê que o PID, com o cancelamento dos polos de malha aberta, ele tem um desempenho incrivelmente melhor do que só o cancelamento de um dos polos. Aqui do lado esquerdo, então, tem o PID e do lado direito tem o PI. E, se vocês lembrarem, um controlador que ele cancela os polos de malha aberta, ele é discreto e ele adiciona, além disso, um polo em 0 e um polo em 1, que é o denominador do meu controlador, ele faz isso. Ele é um controlador do tipo deadbeat, ou seja, eu garanto que o meu sistema ele vai chegar a regime permanente num número finito de amostras com o menor sobressinal possível. Nesse caso, nem tem sobressinal, né? Então, aqui está a resposta do PID. Eu vou mostrar agora para vocês como é que fica isso no SISU2, para a gente ver o que acontece conforme eu vario o parâmetro Q0. Pronto, eu fui lá no SISU2, adicionei um polo em 0 e adicionei um 0 para cancelar outro polo. Então, se eu clicar aqui no C, eu consigo ver a minha função transferência do controlador. Aqui eu consigo ver o meu lugar das raízes. O meu lugar das raízes, ele se posiciona basicamente inteiramente sobre a reta real. Conforme eu vou alterando o ganho, a minha resposta ao degrau ela varia. Ela é super rápida aqui no meio, né? Então, quando o ganho está perto de 1, né? E conforme eu vou andando para o lado esquerdo, a minha resposta vai tendo um sobressinal. Então, esse ganho você pode deixar ele perto de 1, que já é um valor muito satisfatório. Bom, foi isso o exercício. Era basicamente para vocês verem a diferença entre um PI e um PID. É o que acontece quando você cancela só um polo, o que acontece quando você cancela os dois polos de malha aberta. E é bem simples. Vocês podem colocar na resolução da lista esses dois gráficos rascunhados, explicar o que acontece de um para o outro, também colocar a função transferência do controlador para cada um dos casos, é importante. E boa sorte. Eu acho que não vai dar tempo de eu fazer o exercício número 4, mas se der eu vou postar antes do deadline da lista. E boa sorte. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar.